Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos fechando de forma definitiva a nossa meditação nas referências do capítulo número 4 de Efésios. Para isso vamos fazer a leitura completa do capítulo e depois a nossa meditação a partir do versículo de número 13. Foi onde nós esbarramos no vídeo anterior, para que nós possamos completar a nossa meditação corrida na leitura, também nas referências do Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O título da mensagem é a unidade da fé. Ou seja, a nossa fé precisa ser única. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A unidade da fé. Efésios capítulo de número 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade. Antes, seguindo a verdade em caridade. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vou repetir. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Vou repetir. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios,
na vaidade dos seus sentidos. Ou seja, né? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Né? Quem são os outros gentios? Aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Porque fora dos judeus, para quem Cristo veio, todos os demais povos, nações, tribos e línguas do mundo inteiro eram tidos como gentios. Né? Mas aqueles que aceitaram a Cristo, né, após Cristo ter sido crucificado, morto e ressuscitado, subiu aos céus e sentou à direita do Pai, nos preparando lugar, e assim como o Senhor levantou a Paulo para pregar para os gentios, aqueles que já chegou ao conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, já aceitou a Cristo, não são mais gentios. Passou para o lado dos salvos. Né? Aqueles que não aceitou a Cristo ainda, continuam sendo gentios. E é com eles que a palavra está falando aqui. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Né? Louvado seja Deus. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que os tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que tanto ao trato passado, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais ou revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que palavra, né, irmãos? Que coisa tremenda, né? Que instrução, que ensinamento, né, o Senhor nos dá com esta palavra, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não sou eu, irmãos, exclusivamente ensinando a vocês. É o Espírito Santo do Senhor me usando para que todos nós aprendemos juntos. Inclusive eu também aprendendo. Ao mesmo tempo que ensino, também estou aprendendo, porque quem nos ensina é o Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos? É Ele que nos dá o entendimento. Ele me usa a minha boca para fazer a leitura da mensagem, mas o entendimento quem nos dá é Ele, né? Louvado seja Deus, graças a Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.
E nós vamos nesse momento passar para as referências, dando continuidade onde nós paramos no vídeo anterior, que foi a partir do versículo de número 13, né? De Efésios 4, mas nas referências, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo de número 13, nas referências do capítulo de número 4, né? Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Versículo de número 13, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que diz o seguinte, as referências a partir do versículo de número 13, né? A unidade da fé. Versículo 13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Né? E a referência diz, a unidade da fé. Né? O que é isso, unidade da fé, pastor Israel? É isso aqui, ó. Em Efésios 4, Paulo ensina que a unidade do Espírito. Verso 3. A unidade da fé em Efésios 4. Paulo ensina que a unidade do Espírito. Verso 3. A unidade da fé. Verso 13. São mantidas e aperfeiçoadas por, primeiro, aceitar somente a fé e a mensagem dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres do Novo Testamento. Versos 11 e 12. Segundo, crescer na graça, em maturidade espiritual e em Cristo, sob todos os aspectos. Verso 15. E ser cheio da plenitude de Cristo e de Deus. Versos 13. Confira em Efésios capítulo 3, versículo 19. Terceiro, não permanecer como criança, aceitando todo o vento de doutrina, mas pelo contrário, conhecer a verdade e assim saber rejeitar falsos mestres. Versos 14 e 15. Quarto, sustentar e falar, verso 15. Sustentar e falar com amor a verdade revelada nas Escrituras, verso 15. E quinto, andar em verdadeira justiça e santidade, versos 24, versos 17 e 32. Aleluia, Pai. Para nós fecharmos agora, versículos 14. Versículo 14 está escrito o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. O que é doutrina, irmãos, de homens que enganam fraudulosamente? Todo pastor de toda e qualquer igreja que em cima do altar pregando para os irmãos disser que Deus só quer o coração, é mentira de Satanás. É mentira do diabo. Este pastor não está incluso nesta palavra dos quais nós lemos no versículo 13, sobre a fé genuína, real e verdadeira, do ensinamento que deve dar os verdadeiros pastores, mestres, evangelistas e doutores do Novo Testamento. Porque Deus não quer só o coração, não, irmãos. A palavra de Deus nos instrui, nos ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então nós não podemos hipotecar o templo do Espírito Santo de tudo aquilo que não presta, de toda a imundícia, que você bate os olhos e vê que você não está, a sua pele, o seu corpo não está limpo, não está purificado da forma que você nasceu. Nu, pelado com a mão no bolso. Aquela criança, aquele bebê que o médico tirou
do ventre da mãe ali, seja por cesariana, né, ou seja por parto normal, né, após ser limpado ali, o seu corpinho, limpado ali aquele sangue, aquela coisa toda, nós precisamos, quando chegar o dia da nossa morte, entregar a Cristo um corpo limpo daquele mesmo jeito, ainda que envelhecido pelo tempo, mas sem nenhuma mancha, nenhuma marca, nenhuma borra que nós fizemos por nosso desejo, da nossa carne, do nosso espírito pecaminoso, do qual nós nascemos, né? Nós precisamos estar limpo, nosso corpo tem que estar limpo. Deus não só quer o coração, não, né? Deus quer o homem santificado, em santificação, macho e fêmea, homem e mulher, de corpo, alma e espírito, né? Então esse pastor que fala que Deus só quer o coração, ele é um falso profeta, ele é um falso pastor, ele é um falso mestre, né, que quer apenas o seu dinheiro, o resto na sua vida, né, que se dane. Ele está pouco lixando se você vai para o céu ou para o inferno, porque você devolveu o dízimo ali, o resto não interessa. Então a palavra nos instrui para nós podermos abrir a nossa mente, nosso entendimento, pedir a Deus conhecimento, pedir a Deus graça, conhecimento e sabedoria e entendimento, buscar o conhecimento, pedir a Deus sabedoria e entendimento, para nós podermos nos livrar das garras de Satanás e desses falsos mestres, falsos pastores, porque eles não querem a sua salvação, eles querem apenas o seu dinheiro. Igreja lotada, pegando ofertas, alçadas espontâneas, dízimo e tudo mais que as pessoas quiserem doar. Casa, carro, apartamento, quiser passar por nome da igreja, eles aceitam, né? Então, fuja dela, povo meu, né? Diz a palavra de Deus, né? Não sejamos mais meninos, né? Nos versículos 13 ao 15, está escrito: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Espírito de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, né? Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, né? Verso 14 e 15, para fecharmos de forma definitiva, então, o capítulo número 4, né? Não sejamos mais meninos, nos versículos 13 ao 15, Paulo define as pessoas espiritualmente perfeitas ou maduras, que possuem a plenitude de Cristo. Verso 1, a plenitude de Cristo. Primeiro, se espiritualmente maduro, ou melhor, ser espiritualmente maduro, significa não ser meninos. Verso 14, os quais são instáveis, facilmente enganados pelas falsas doutrinas dos homens, e suscetíveis ao artificialismo enganoso, os quais são instáveis, facilmente enganados pelas falsas doutrinas dos homens, e suscetíveis ao artificialismo enganoso. O crente permanece infantil quando tem uma compreensão inadequada das verdades bíblicas e pouca dedicação a elas. Verso 14 e 15. Segundo, ser espiritualmente maduro inclui falar a verdade em caridade. Verso 15. A verdade do Evangelho, conforme apresentada no Novo Testamento, deve ser crida. A verdade do Evangelho, conforme apresentada no Novo Testamento, deve ser crida com caridade, apresentada com caridade e defendida
em espírito de caridade. Essa caridade é dirigida primeiramente a Cristo, verso 15, em seguida à igreja, verso 16, e finalmente de uns para com os outros, verso 32. Confira em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Efésios 4, capítulo 15, a verdade em caridade, né? Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Né? Aleluia, Pai. A verdade em amor. Verso 15, em seguida a igreja, verso 16, e finalmente, de uns para com os outros, verso 32. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. A verdade em amor, a conservação da unidade da fé, verso 13, deve basear-se no amor ativo, que procura resolver problemas e conciliar diferenças através da mútua lealdade e da obediência a Cristo. A sua palavra e a sua palavra. Vou repetir para nós fechar. A verdade em amor, a conservação da unidade da fé, verso 13, deve buscar-se no amor ativo, que procura resolver problemas e conciliar diferenças através da mútua lealdade e a obediência a Cristo e a sua palavra. Isto significa que crer e proclamar com amor a verdade do Novo Testamento. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia!